Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos. Paulo Roberto Maciel no Paulo Roberto Maciel 6 no Instagram. No YouTube é Paulo Roberto Maciel 7919. Endereço geral, Paulo Roberto Maciel. Aí você vai também ao Facebook, ao blog, tem essa possibilidade, ok? Então, participe, não deixe de participar. Nós estamos no período da quaresma, né? Olha aí a quaresma. Já tem folders das igrejas em colatina com a programação. Um abraço a todos. Liturgia referente a 4 de abril de 2025. 4 de abril é sexta-feira. Quarta semana da quaresma, ano litúrgico C, cor dos paramentos litúrgicos roxa. No rito temos a missa própria com prefácio da quaresma, e para a comemoração temos uma missa de memória, Santo Isidoro, bispo e doutor da igreja. Primeira leitura do livro da Sabedoria, capítulo 2, versículos 1a e do 12 ao 22. O tema é: vamos condená-lo à morte vergonhosa. É a parte central desta mensagem que vamos ler aqui. Livro da Sabedoria. Dizem entre si os ímpios, em seus falsos raciocínios: armemos ciladas ao justo, porque sua presença nos incomoda. Ele se opõe ao nosso modo de agir, repreende em nós as transgressões da lei e nos reprova as faltas contra a nossa disciplina. Ele declara possuir o conhecimento de Deus e chama-se Filho de Deus. Tornou-se uma censura aos nossos pensamentos, e só o vê-lo nos é insuportável. Sua vida é muito diferente da dos outros, e seus caminhos são imutáveis. Somos comparados por ele à moeda falsa, e foge de nossos caminhos como de impurezas. Proclama feliz a sorte final dos justos, e gloria-se de ter a Deus por Pai. Vejamos, pois, se é verdade o que ele diz, e comprovemos o que vai acontecer com ele. Se de fato o justo é filho de Deus, Deus o defenderá e o livrará das mãos dos seus inimigos. Vamos pô-lo à prova com ofensas e torturas, para ver a sua serenidade e provar a sua paciência. Vamos condená-lo à morte vergonhosa, porque, de acordo com suas palavras, virá alguém em seu socorro. Tais são os pensamentos dos ímpios, mas enganam-se, pois a malícia os torna cegos. Não conhecem os segredos de Deus, não esperam recompensa para a santidade e não dão valor ao prêmio reservado às vidas puras. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 33 na Bíblia Vulgata e 34 na Bíblia de Jerusalém. Os versículos são 17 a 18, 19 a 20, 21 e 23. O refrão é o versículo 19a. Do coração atribulado está perto o Senhor. Repitamos. Do coração atribulado está perto o Senhor. O Senhor volta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Clamam os justos e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. Do coração atribulado está perto o Senhor. Do coração atribulado ele está perto, e conforta os de espírito abatido. Muitos males se abatem sobre os justos, mas o Senhor de todos eles
os liberta. Do coração atribulado está perto o Senhor. Mesmo seus ossos, ele os guarda e os protege, e nenhum deles haverá de se quebrar. Mas o Senhor liberta a vida dos seus servos, e castigado não será quem nele espera. Do coração atribulado está perto o Senhor. Repitamos. Do coração atribulado está perto o Senhor. Agora vamos ao Evangelho. Evangelho de São João, capítulo 7, versículos do 1º e 2º, 10º, do 25 ao 30. O ponto central é: queriam prendê-lo, mas ainda não tinha chegado a sua hora. O ponto central é o cerne do Evangelho de hoje, né, desse trecho que vamos ler de São João. A aclamação é com Mateus 4, versículo 4b. Glória a Cristo, imagem do Pai, a plena verdade nos comunicai. Glória a Cristo, imagem do Pai, a plena verdade nos comunicai. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Glória a Cristo, imagem do Pai, a plena verdade nos comunicai. Glória a Cristo, imagem do Pai, a plena verdade nos comunicai. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus andava percorrendo a Galiléia. Evitava andar pela Judéia porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa, não publicamente, mas sim como que às escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então: não é este a quem procuram matar? Eis que fala em público e nada lhe dizem. Será que, na verdade, as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este, nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde ele é. Em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não o conheceis, mas eu o conheço, porque veio da parte dele e ele foi quem me enviou. Então, queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão, vamos meditar o texto aqui no livro Igreja em Oração, nossa missa do dia a dia. A primeira leitura de hoje da sabedoria nos atesta que no tempo do Antigo Testamento já havia perseguição àquelas pessoas que procuravam levar uma vida justa, correta e honesta. Está lá, no livro da sabedoria, capítulo 2, versículos 12 e 19. Perseguição aos honestos. Lembra alguma coisa aqui no Brasil? Perseguição aos honestos e justos. Com Jesus aconteceu a mesma coisa, e foi até pior, porque não se contentaram em persegui-lo. Tramaram sua morte, conforme João, capítulo 7, versículo 1. A sedução que os falsos ídolos e os desvalores do mundo nos apresentam são tentadores. É necessário levar uma vida séria de oração, pois somente com a força de Jesus Cristo conseguiremos manter nossa fidelidade a Deus, enfrentando todos os obstáculos e perseguições. Agora vamos a outra reflexão. Nós sempre temos aqui reflexões importantes, às vezes mais de uma, porque elas nos ajudam a entender a palavra de Deus. João capítulo 7, versículos do 1 ao 2, 10º e 25 ao 30.
que diz aqui o livro Dia a Dia com o Evangelho. Por saber que corria sério perigo de morte, Jesus evita circular pela Judéia. Mesmo quando vai a Jerusalém para a festa das tendas, ele o faz ocultamente. Não procura o martírio gratuitamente. Entretanto, longe de se omitir ou calar, ele é visto falando abertamente. Aliás, fala bem alto enquanto estava ensinando no templo. Permanece fiel à sua missão de ensinar a verdade. As autoridades, bem ciosas do seu espaço e de seu poder, tomam essa atitude de Jesus como provocação. Por sua vez, a qualquer momento, Jesus poderia ser vítima da fúria de seus adversários. Estes, ao invés de se converterem ao Deus de Jesus, escolhem eliminar o Jesus de Deus. Enquanto não chegar a sua hora, a hora da paixão e morte, Jesus seguirá testemunhando diante de todos que ele vem de junto do Pai. Mais uma reflexão do livro Palavra e Vida. Olha, os judeus conhecem Jesus. Jesus conhece aquele que o enviou. Mas o que podia ser uma cadeia de conhecimento que levaria os judeus à plenitude da fé, quebra-se precisamente quando os judeus aceitam Jesus, mas não reconhecem nele o Messias. É o salto da fé. É ir além das aparências. É a razão pela qual querem matar aquele que é a fonte da vida. E ao fazê-lo, perdem-se a si mesmos. Condenam-se a uma vida sem futuro. A fé nos abre para um encontro com Jesus, que nos dá a esperança e a força para viver em plenitude. Vamos aos santos do dia agora. 4 de abril é dia de Santo Isidoro, bispo e doutor da Igreja, falecido em 636, discípulo de seu irmão São Leandro, a quem sucedeu na Sé Episcopal de Sevilha. Foi um grande escritor, tido como um dos mestres da Europa medieval. Fundou a Escola de Sevilha para a formação do clero. É irmão também de São Fulgêncio e de Santa Florentina. De acordo com o portal da Comunidade Católica Canção Nova, Isidoro nasceu numa família hispânica romana, muito cristã. Seu pai chamava-se Severiano, foi prefeito de Cartagena e administrava dentro dos preceitos católicos. Sua mãe, com o nome de Teodora, educou os filhos dentro da fé cristã católica. Como fruto, 4 deles foram elevados aos altares da igreja: Isidoro, Fulgêncio, Leandro e Florentina. Teve como referencial de vida a figura do irmão Leandro, pois o pai falecera cedo. Formou-se em Sevilha, estudando o latim, o grego e o hebraico. Ordenou-se sacerdote e, mais tarde, como bispo, sucedeu ao seu irmão em Sevilha por quase 4 décadas. Isidoro, quando iniciou seus estudos, teve muitas dificuldades de aprendizagem, inclusive gazeando aulas, trazendo grande preocupação para a família e os professores. Conta-se que, observando um poço, como as frágeis cordas fizeram sulcos profundos na dura rocha, tirou uma grande lição. E a divina providência completou a obra, tornando-o como o homem mais sábio de sua época. Dedicou a vida aos estudos, sendo autor de numerosos livros que tratam de todo o ser humano, da agronomia à medicina, da teologia à economia doméstica. Trabalhou na conversão dos visigodos arianos, foi responsável pela conversão dos judeus espanhóis. Como bispo, organizou núcleos escolares nas casas religiosas, que são
consideradas embriões dos atuais seminários. Olha que importante papel o do nosso santo, Santo Isidoro. Presidiu o segundo concílio de Sevilha no ano 619 e o quarto concílio de Toledo em 633, do qual saíram leis muito importantes para a Igreja Católica Apostólica Romana. No dia 4 de abril de 636, sentindo que a morte estava se aproximando dele, dividiu seus bens com os pobres. Publicamente pediu perdão para os seus pecados, recebeu pela última vez a Eucaristia, já pressentindo a morte, orando aos pés do altar, onde morreu. Olha que coisa, hein? Morreu aos pés do altar. Em 1722, foi proclamado pelo Papa Bento XIV, Santo de Sevilha, Isidoro, doutor da Igreja. Que bonito, hein? Santo de Sevilha, Isidoro, doutor da Igreja. Santo do dia 4 de abril. São Platão Abade, do ano 814. Foi abade do mosteiro de Sacudion, na Bitínia. Lutou energicamente contra os iconoclastas opositores ao culto das sagradas imagens. Santo do dia 4 de abril, São Pedro de Poitiers, bispo. Faleceu em 1115. Pedro de Poitiers, é um nome francês. Entusiasta da integridade e da justiça, denunciou e excomungou o rei Filipe I por contrair irregularmente segundas núpcias. São Guilherme Cafitelli, eremita, faleceu em 1411, foi terciário franciscano que, renunciando à paixão pela caça, abraçou a vida eremita em Scicli, na Sicília, onde passou 57 anos de solidão e de pobreza. Uma vida, de eremita. É assim mesmo, Só oração e o contato espiritual com Deus. Santo do dia 4 de abril, São Bento Massarari, religioso, faleceu em 1589. Foi membro da Ordem dos Frades Menores. Exerceu, em Palermo, na Itália, as funções de cozinheiro, superior e mestre dos noviços. É também conhecido como São Benedito Mouro ou o Negro. No Brasil é comemorado no dia 5 de outubro. Santo do dia 4 de abril, São Francisco Marto. Faleceu em 1919, um dos 3 videntes de Fátima. Após as aparições, desejou consolar e dar alegria a Jesus, suportando nesta intenção uma atroz enfermidade. De acordo com facebook.com/santo do dia, Francisco Marto nasceu em Aljustrel, aldeia de Fátima, em Portugal, na diocese de Leiria, Fátima, dia 11 de junho de 1908. Ainda pequeno, acompanhou com sua irmã Jacinta e sua prima Lúcia, também crianças, as aparições de Fátima, onde aprendeu a conhecer e a louvar a Deus e a Virgem Maria. Em 13 de maio de 1917, enquanto pastoreavam o rebanho, tiveram a graça singular de ver a Santíssima Mãe de Deus, que por desígnio divino veio à procura dos pequeninos privilegiados do Pai na cova da Iria. Fala-lhes em voz e coração de mãe e convida-os a rezarem pelos pecadores e pela conversão da humanidade. Foi então que das suas mãos maternais saiu uma luz que os penetrou intimamente, sentindo-se imersos em Deus. Mais tarde, Francisco, um dos 3 privilegiados, exclamava: nós estávamos a arder naquela luz que é Deus e não nos queimávamos.
Francisco, o que mais o impressionava e o absorvia, disse que era Deus naquela luz imensa que penetrava no íntimo dos três. Só a ele, porém, Deus se dera a conhecer, tão triste como Francisco dizia. A vida de Francisco e das meninas sofre uma transformação radical, certamente não comum para suas idades. Entregam-se a uma vida espiritual intensa em oração, assídua e fervorosa, chegando a uma verdadeira comunhão com o Senhor. Caminham para uma progressiva purificação do espírito através de renúncias aos próprios gostos e até às brincadeiras inocentes de crianças. Mas os dois irmãos, Jacinto e Francisco, contraem pneumonia e são obrigados a permanecer de cama. Nessa ocasião, receberam novamente a visita da Virgem Maria, que avisa a Jacinta que virá buscar Francisco muito em breve. Ele, não suportando os grandes sofrimentos da doença, morreu no dia 4 de abril de 1919. Tudo lhe parecia pouco para consolar Jesus, por isso morreu com um sorriso nos lábios. Francisco tinha um profundo desejo de reparar as ofensas dos pecadores, esforçando-se por ser bom e oferecendo sacrifícios e oração. Ele foi enterrado no cemitério de Fátima em 1952. Foi transferido para a Basílica do Santuário. No dia 3 de maio de 2001, dia em que se comemora Nossa Senhora de Fátima, o Papa João Paulo II, em visita a Portugal, ele esteve no Santuário de Fátima para beatificar Francisco Marto, cuja festa determinou para o dia de sua morte. Na cerimônia estava presente a irmã Lúcia de Jesus, a prima vidente, morta em 3 de fevereiro de 2005. São Francisco Marto, rogai por nós. Um santo criança. Rogue por mim, São Francisco Marto. Rogue por nós, junto a Deus. Santo do dia 4 de abril, São Caetano Catanoso Presbítero, sinônimo de padre. Faleceu em 1963. Foi pároco da Diocese de Reggio Calabria, fundador da Congregação das Irmãs Verônicas da Sagrada Face. Quase santo do dia 4 de abril, Beato José Bento dos Met, bispo, faleceu em 1894. Foi um religioso beneditino nomeado bispo da Catânia, na Itália. Promoveu o culto divino e a instrução cristã do povo. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente. Ele providenciará aquilo que você pede se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica em seu canal no YouTube, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo: sim, não ou espere. A que for melhor, ele nos dará, mesmo que seja um não. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados das comunidades evangélicas ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará. Será o juízo final. No juízo final, nós poderemos receber a vida perpétua, eterna, perene, para sempre. Mas para isso tem algumas condições. Temos que acreditar em Jesus como Deus, temos que arrepender-nos dos nossos pecados, temos que ser batizados. Então nós estamos aqui para fazer isso, procurar esse caminho. E como São Paulo disse, a tribulação de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós, quando formos para a vida eterna por todos os séculos dos séculos. Pense nisso. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse
Paulo Roberto Maciel, na internet, nas redes digitais, YouTube, Instagram, Facebook e blog.